Oi, boa noite. A gente vai dar continuidade aí na videoaula de modelos atômicos. Meu nome é Elisael, então a gente vai dar prosseguimento aí à nossa aula. Então, falando agora dos modelos atômicos, a gente viu nas últimas aulas que eles descobriram que a matéria ela possuía cargas positivas e cargas negativas, e Thomson propôs o seu modelo baseado nessas descobertas. Então, posteriormente, a gente tem aí em 1895, Röntgen, ele foi um dos pioneiros na descoberta das partículas que compõem a radioatividade, e ele foi um dos desbravadores para a descoberta do raio-x. Então, ele utilizou a mesma ampola de Crookes, só que uma substância diferente. E ele percebeu que quando essa substância era irradiada, ela gerava essa essa radiação, e essa radiação ele conseguiu perceber quando a sua esposa colocou a mão atrás de um papel que, que era iluminado por essa ampola. Então, o que ele conseguiu constatar? Ele conseguiu constatar, através desse experimento, ele conseguiu ver a imagem dos ossos da sua esposa expostas naquele papel. Então foi aí que ele percebeu que aquela luminosidade que era irradiada, ela tinha uma propriedade diferente. Assim, em uma conversa, ele dividiu as suas contribuições. Então a gente tem uma pesquisa de investigação aí em 1899, 1895, 1895, aonde começou-se a estudar com mais profundidade outras substâncias que teriam essa mesma emissão. Então a gente tem aí a figura ilustre, uma das promotoras da descoberta da radioatividade, o físico francês Antoine Henri Becquerel, que ele decidiu investigar esses raios, essas partículas que eram emitidas através dos sais de urânio. Então foi aí onde a gente tem o alavancar da descoberta realizada pelos princípios e os primórdios da radioatividade. Assim, Henri Becquerel, ele constatou que os sais de urânio, eles emitiam a, a mesma intensidade luminosa, e esses raios ficaram conhecidos como os raios Becquerel, em sua homenagem, já que foi ele que tinha descoberto. Em função disso, dessa descoberta, foram alavancando mais estudos, e a gente tem a figura da Marie Curie, era uma polonesa, e ela decidiu fazer uma parceria em estudar esses raios Becquerel como sua tese de doutorado, e tendo o próprio Henri Becquerel como supervisor. Então, nesses trabalhos, ela conseguiu a descoberta de dois novos elementos. Ela conseguiu separar o elemento químico polônio e o elemento químico rádio, que eles também são extremamente radioativos, e em função deles, hoje, a gente tem aí um prêmio com os trabalhos alavancados a respeito da radioatividade, e conjurou para ela um Nobel em Física para o Henri Becquerel e um Nobel em Química para Marie e Pierre Curie. Então, com todas essas descobertas, o século XIX ele começou com grandes transformações. Ou seja, descobriu-se que a matéria ela poderia ter ainda outras partículas, as partículas radioativas alfas, partículas positivas, partículas beta, partículas negativas, e partículas gamas, que são partículas neutras. Então, essas são as três radioatividades que a gente tem aí de conhecimento.
e elas são essenciais aí para a nossa elucidação dos modelos atômicos. Partindo dessa descoberta, um novo cientista, Rutherford, com as contribuições de Marie Curie, ele decidiu fazer um estudo dessas novas partículas para poder tentar elucidar os modelos atômicos. Então, o experimento dele ficou conhecido como experimento de bombardeio de partículas alfa fina lâmina de ouro, e esse experimento consistia da seguinte característica. Ele pegou um elemento químico polônio, que foi um dos elementos estudados por Marie Curie. Ele é um elemento emissor de partículas alfa, então ele emite partículas alfa. Essas partículas alfa são carregadas de carga positiva e esse elemento ele foi confinado num bloco de chumbo, que é o quê? Um protetor contra a radiação. Foi deixado um orifício e ele criou um anteparo com material fosforescente e passou uma lâmina de ouro. O que ele percebeu? Que esse elemento, a partir do momento que ele emitia suas radiações, parte dessa radiação passava direto, grande parte dela, porém, em alguns momentos, poucas se desviavam e algumas retornaram. Como que ele percebeu isso? Através desse anteparo fluorescente. Analisando mais a fundo o seu experimento, o que Rutherford percebeu? Que a matéria ela era constituída de um pequeno núcleo extremamente denso. E esse núcleo extremamente denso, ele era portador de uma carga positiva. As partículas alfa são partículas positivas. Ao entrar em contato com o núcleo, elas retornam. Por quê? Partículas que têm a mesma carga, elas têm uma tendência de se repelir. Então, por isso que a gente tinha essa reflexão. E a gente também tinha esses raios sendo pouco desviados. E o que ele chegou nessa conclusão? E outros raios que passavam sem ter nenhum desvio. Ele percebeu que o átomo ele continha um pequeno núcleo e em volta desse átomo existia-se uma eletrosfera. E essa eletrosfera, ela era muito grande, composta de um extremo vazio, e ela carregava a carga negativa do átomo. Então, ele fez uma proposição desse modelo atômico. Então, agora eu vou passar um videozinho para vocês entenderem como que funcionou esse experimento de Rutherford. Para realizar seu experimento, Rutherford utilizou um bloco maciço de chumbo com um orifício em uma das faces, uma finíssima folha de ouro, uma chapa fosforescente e uma pequena porção de material radioativo emissor de partículas alfa. Com base em seu experimento, Rutherford constatou que a grande maioria das partículas alfa atravessa a folha de ouro em linha reta. Ele constatou também que pouquíssimas partículas alfa são desviadas de sua trajetória. Com base nos resultados de seu experimento, Rutherford propôs um modelo teórico para o átomo. Como a maioria das partículas alfa atravessa a folha de ouro, Rutherford concluiu que o átomo não é maciço,
mas apresenta mais espaço vazio do que preenchido. Como algumas partículas alfa não conseguem atravessar a folha de ouro, ele concluiu também que o átomo tem uma região massiva que chamamos núcleo. O núcleo é formado por partículas de carga elétrica positiva, chamadas prótons, e desviam as partículas alfa positivas por repulsão elétrica. Ao redor do núcleo há uma região chamada eletrosfera, onde se encontram os pequeninos elétrons de carga elétrica negativa. A proporção entre as partículas que atravessam a eletrosfera e as que são desviadas pelo núcleo permitiu estimar que o raio de um átomo de ouro é cerca de 10.000 vezes maior que o raio do núcleo. Então, falando agora a respeito do modelo atômico de Rutherford, ele foi conhecido como modelo planetário e ele possuía duas partes. Uma que a gente chama de núcleo e a outra que a gente chama de eletrosfera. Quando a gente fala dessa parte do núcleo, ele é portador das cargas positivas. A partir de agora, a gente vai denominar essas cargas positivas com uma nomenclatura específica. Elas agora vão se chamar de prótons. E elas são responsáveis pela massa do átomo. E essa outra parte que o átomo tem, a gente conhece ela como eletrosfera. Ela nada mais passa do que um espaço vazio e é ela aonde a gente encontra as cargas negativas. E essas cargas negativas agora a gente vai dar o nome de elétrons. Então, todas as cargas positivas a gente vai chamar de prótons e todas as cargas negativas a gente vai chamar de elétrons. Isso a gente vai ver mais adiante na nossa próxima aula, mais sobre essas nomenclaturas e sobre a conclusão desses modelos atômicos. Então, chegamos num grande problema a respeito desse modelo de atômico de Rutherford, pois ele deixou a sociedade da química um pouco inquieta. Por quê? Quando eu tenho uma partícula positiva e uma partícula negativa, elas se atraem. Quando eu tenho uma partícula positiva e outra partícula positiva, elas se repelem. O mesmo vale para partículas negativas e negativas. O que o pessoal da química da sociedade não entendia é como que você tem uma partícula positiva e uma partícula negativa e essas duas partículas não se atraem. Ou seja, isso deixou uma brecha no modelo atômico de Rutherford, apesar dele conseguir explicar várias questões dos modelos atômicos, só que isso deixou um ponto aberto no seu modelo atômico, que deixou ele um pouco enfraquecido, porém ele é muito estudado pelas contribuições que eles foram dadas, que é a partir dele que hoje a gente tem o núcleo, tem a eletrosfera, porém ele não conseguiu responder esses questionamentos. E aí chegou um novo pesquisador chamado Niels Bohr, e ele começou a perceber essas anomalias que se existiam nesse modelo atômico de Rutherford. Então, o que aconteceu? Bohr pensou em duas hipóteses. Que esse elétron ele poderia estar movimentando e chegar a um ponto dele cair em cima do átomo, ou dele acelerar tanto, ficar movimentando, e ele romper pela tangente. Então, essas foram duas proposições que Niels Bohr pensou a respeito do modelo atômico de Rutherford. Chegando a essa conclusão, o que eles perceberam? Que a física que se tinha naquela época, denominada de física clássica, nada mais do que física de Isaac Newton, ela era insuficiente para descrever o que precisava acontecer com o átomo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que essa física
ela era mais para coisas grandes, como peças, concretos. Ela era muito boa para o macro, porém ela era insuficiente para se explicar o micro. Então, através disso, eles propuseram novos estudos que se chegaram a desvendar o que acontecia realmente com o átomo. Então, foi aonde eles perceberam que deveria existir uma outra forma de tentar elucidar a natureza atômica do átomo. Então, foi aonde eles buscaram um comportamento um comportamento na natureza da luz. A luz, ela é formada por ondas que se propagam no espaço. Então eles perceberam que o quê? Que a natureza por trás disso poderia explicar o que a gente chama de átomo. Então foi a partir daí que a gente tem as novas contribuições. Então o que eles pensaram? Eles pensaram que essa luz, ela é uma fonte de quê? De energia. E essa fonte de energia, ela agora tem um comportamento que a gente chama de ondas. O que é isso? É como se fosse uma onda do mar. Vem, vai, vem e vai. E aí, a partir desses vem e vai que a onda tem, ela é capaz de gerar a sua própria energia. Então, para a gente discutir um pouco disso, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é uma onda. Então, uma onda, ela é caracterizada por sucessões entre cristas, que a gente chama esses picos mais altos, e vales. Ela é o quê? Uma oscilação entre esses picos e esses vales. E aí essa oscilação, ela cria o que a gente chama de energia. Então, cada onda ela tem a sua própria característica e a gente vai discutir agora cada uma dessas características. Então, uma onda, ela tem o que a gente chama de comportamento elétrico e magnético. O que é isso? Ela tem um campo elétrico e um campo magnético. Então, é uma forma da luz interagir com a matéria. Então, por isso que eles procuraram esses estudos para poder entender como que funcionava. Então, quando eu falo de uma oscilação entre ondas e vales, significa que o quê? A cada oscilação de uma onda, de um pico no outro, eu vou ter o que a gente chama de comprimento de onda. O que é isso? É quando eu comecei o pico e quando eu vou começar o pico novamente. Então, esse espaço é denominado de comprimento de onda e é representado pela letra Mi. E aí a gente tem uma outra característica da onda, que é o quê? O quanto ela consegue repetir essas oscilações entre picos e vales, picos e vales. E a gente chama isso de frequência. E a energia, ela está associada ao comprimento de onda e à frequência. Então, só para a gente entender, o comprimento de onda, ou seja, as ondas dessa energia radiante, ela é inspirada na velocidade da luz no vácuo. O que é isso? A frequência com que essa onda acontece depende da velocidade da luz no vácuo, dividido pelo comprimento de onda. E aí a gente tem alguns princípios para discutir a respeito de energia. Então, esse é o espectro eletromagnético. É aqui que a gente tem a caracterização de todas as ondas e cada uma dessas ondas elas tem um comportamento específico. Então, só para poder ilustrar para vocês, então quando a gente quer tirar um raio-x, a gente vai lá naquele equipamento, então a gente tem ondas altamente energéticas, porque eu vou discutir com vocês daqui a pouco, porque quanto menor o comprimento de onda, maior a energia, que a gente vai discutir daqui a pouco.
E quanto maior o comprimento de onda, menor é a energia. Então, por isso que quando a gente quer esquentar uma comida, a gente vai lá no micro-ondas. Porque quanto maior o comprimento da onda, menor a energia. Então, essa radiação ela não faz mal. E a gente tem uma outra radiação interessante, que é onde a gente enxerga as cores, que é um espectro bem limitado. Então, a gente tem aí essa mistura de cores, que é o espectro onde a gente consegue ver, que a gente chama de espectro visível ao olho humano, e a gente consegue ver aí a radiação ultravioleta visível, que é onde a gente consegue visualizar as coisas. Então, aonde eu estou tirando esse comprimento de onda que eu estou falando para vocês? Aqui é esse comprimento de onda de cada uma dessas ondas que eu acabei de falar. Então, cada uma delas vai ter um tamanho e cada uma vai ter uma energia. Então, ó, quanto mais para, eu acho que é direita vocês estiverem, maior é a energia e menor é o comprimento de onda. E quanto mais para, quanto mais para a esquerda vocês estiverem, maior é a energia e menor é o comprimento de onda. E para a direita vai ser menor a energia e maior os comprimentos de onda. Então, a gente tem aí Max Planck, que é um dos solucionadores dessa questão sobre energia e comprimento de onda. Ele pegou essa equação que a gente tinha lá de comprimento de onda, fez com que ela tivesse uma igualdade com essa outra equação, e a gente chega nessa equação aqui, que é uma equação da energia. O que ela fala? Que quanto maior a energia, menor é o comprimento de onda. E quanto menor a energia, maior é o comprimento de onda. Beleza? E aí, Bohr, em função de todas essas conclusões, ele consegue elucidar o seu modelo atômico. O que ele conclui? Que os elétrons eles estão arranjados em órbita circular, ao redor de um núcleo, sem absorver ou emitir energia. O que isso quer dizer? Que o átomo, na constância que ele existe, ele não vai emitir nenhum tipo de energia, a não ser que ele ganha, a não ser que ele perca essa energia. E o átomo, ele possui um número ilimitado de órbitas ou níveis de energia, ou até mesmo a gente pode dar o nome de camadas eletrônicas. E essas camadas, elas vão variar de acordo com o tamanho do elemento. Então, cada elemento vai ter sua própria quantidade de camadas. Então, Bohr chega às seguintes conclusões, que são os seus postulados, que o átomo ele vai ser descrito em órbitas circulares. Quanto mais distante o elétron tiver do núcleo, maior a sua energia. E os elétrons, eles podem migrar de camadas eletrônicas. Para isso, eles precisam fazer o quê? Absorver ou liberar energia. Então, átomo de Bohr, ele chega a essas conclusões, que a natureza do átomo, a partir de agora, ela não tem mais caráter de partícula, e sim caráter de onda. Então, esse salto e essa energia, ela é específica. Ou seja, se ela é específica, ela é o que a gente chama de
quantum. O que é um quantum? É um pacote de energia. Então, para um átomo sair de uma camada para outra, ele precisa de um quantum. Ele precisa absorver um pacote de energia específico para ele migrar de uma camada para outra. E para ele devolver essa energia, tudo que foi absorvido tem que ser o quê? Liberado. Então ele tem que liberar a mesma quantidade de energia. Então por isso que a gente fala que o átomo, para ele migrar de camada, ele precisa de um quantum. Ele recebe um quantum para migrar de camada e precisa liberar a mesma energia para poder voltar para a camada original. E lembrando que o átomo, no estado natural, ele não emite nenhum tipo de radiação. E aí a gente tem esses fenômenos das transições eletrônicas, que são modelos herdados pelos postulados de Bohr. Então, olha que interessante o que vai acontecer. Um átomo no seu estado fundamental, por que a gente chama de estado fundamental? Porque o átomo ele não recebeu energia. Então, se ele não recebeu energia, ele não emite e nem recebe, ele não emite nenhum tipo de radiação. Ou seja, então se ele está no estado fundamental, ele está no estado normal. Ele não está fazendo nenhum tipo de movimentação. Ou seja, transições de uma camada para outra. O que vai acontecer? Eu vou excitar esse átomo com um pacote de energia. E o que vai acontecer? Esse elétron que está numa camada mais interna, ele vai experimentar uma camada mais externa. E aí ele vai sair do que a gente chama de estado fundamental e vai chegar a um estado que a gente chama de estado de transição ou um estado de excitação eletrônica. Então, isso que acontece. Se o átomo ele é excitado, o elétron dele absorve energia, muda de camada, de uma camada de menos energia para uma camada de mais energia. Como a gente sabe que esse estado excitado ele é muito instável, o que o átomo vai fazer? A mesma energia que ele recebeu, ele vai liberar. Só que ele vai liberar isso de uma forma diferente. Ele vai liberar isso na forma de cores. Ele vai emitir uma radiação luminosa que a gente é capaz de enxergar. Então, o que vai acontecer? Aquele elétron que estava no estado excitado, que é o estado de transição, extremamente instável, ele perde essa energia e ele retorna para sua camada. E quando ele retorna para sua camada, ele libera uma energia que a gente chama de fóton, que é uma energia, ou seja, uma radiação luminosa, geralmente no espectro eletromagnético visível, que a gente consegue visualizar essas cores. Então, o que acontece? Essa transição ela é visível quando a gente fala do espectro eletromagnético ultravioleta visível, que é uma faixa que se compreende de 400 a 750 nanômetros, ou seja, a faixa que os nossos olhos conseguem detectar esse tipo de radiação. E aí, cada espécie, ela tem o quê? A sua própria emissão de cor. Por que cada espécie tem a sua própria emissão de cor? Por causa que os níveis, ou seja, as camadas eletrônicas, elas são completamente diferentes de um átomo para o outro. Então, cada átomo ele vai emitir uma cor diferente. Então, aqui a gente tem alguns espectros eletromagnéticos. Aqui no caso eu tenho potássio, que emite uma luz branca ou quase lilás. Eu tenho cobre, que emite uma cor verde. Eu tenho sódio, que emite uma cor laranja. E eu tenho estrôncio, que emite uma cor vermelho. Então, essas transições eletrônicas, essas excitações, elas vão acontecer
e os átomos eles vão liberar essa energia. Então, quando eles liberam essa energia, a gente consegue ver o quê? Variações dessas colorações. Então, esse fenômeno de luminescência, ele é conhecido de algumas outras formas mais comuns no nosso cotidiano. Pelo fenômeno da fluorescência e pelo fenômeno da fosforescência. O fenômeno da fluorescência, a substância ela é capaz de emitir luz enquanto ela estiver sendo iluminada. Por exemplo, aquelas faixas de tarja refletora. Enquanto você ilumina, elas estão liberando energia. Então, estão liberando aquele fóton de energia que a gente consegue visualizar. Aquelas placas também de trânsito. E a fosforescência é quando uma substância ela recebe essa luz e depois que é cessada essa iluminação, ela continua brilhando no escuro. Então a gente tem esses dois fenômenos, a fluorescência e a fosforescência. Então, a fluorescência são materiais que dependem do mineral chamado fluorita. Então, a gente tem isso aonde? Nas tarjas refletoras e nas placas de trânsito. Além disso, a gente tem o quê? As lâmpadas fluorescentes, que tem o elemento químico fósforo, que quando acontece essas radiações ionizantes, ele acaba tendo essa cor esbranquiçada, que é um fenômeno da fluorescência no átomo de fósforo quando ele recebe a radiação que possui aqui nessa lâmpada. E a gente tem a fosforescência, que ela é a base do elemento fósforo e alguns outros minerais. Então, isso a gente pode ver nas decorações, naquelas pulseirinhas que são reações químicas, e isso acontece também quando a gente compra alguns elementos aí de moda, tênis, camisetas, calças. Então, essa fosforescência ela depende do elemento fósforo e de alguns outros materiais. E a gente tem esse fenômeno que acontece de maneira natural, que a gente chama ele de bioluminescência, que é específico uma reação do corpo humano que ela faz do corpo humano, não, do corpo da espécie que sofre esse tipo de bioluminescência, de ter algumas reações químicas por trás, gerando esse fenômeno. Um desses fenômenos acontece com o vagalume, que é em relação à reação que é catalisada pela enzima luciferase, e a gente tem as algas de mares de profundidades bem grandes. Então, elas têm esse fenômeno dessa luminosidade. Elas utilizam essa luminosidade para atrair as presas e poder se alimentar. Então, hoje a gente encerra a nossa videoaula e até a próxima aula.